Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Que nesse instante você seja constrangido pelo amor do Senhor, pela paz que excede a compreensão humana. O Senhor está aí contigo, aonde você está, aonde quer que você esteja, o Senhor está aí contigo, cuidando do teu coração, aquietando a tua alma, aquietando o teu espírito, te dizendo: filho, filha, eu estou no controle de tudo. E eu espero que essa palavra faça sentido ao teu coração. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camasso e hoje vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Um tempo para tudo. E como é difícil viver os tempos na presença do Senhor. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para as pessoas à sua volta. Porque não acontece. Sabe por que é difícil? Porque não acontece no nosso tempo. Não acontece como nós queremos. Há um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa e ela me disse bem assim: Mércia, Deus age diante daquilo que Ele fala, mas não é como a gente pensa. Quantas promessas de Deus você já recebeu? E aí as coisas foram acontecendo. E aí, quando a gente recebe uma promessa, a gente começa a meditar sobre aquilo, a sonhar com aquilo, seja como você quiser nomear. Você pensa sobre aquilo, né? Você projeta. Pronto, achei a palavra, projeta. E aí você projeta. E quando Deus vai fazer, não é como você pensava, mas Deus está fazendo. Eu penso, às vezes, que muitas vezes Deus está cumprindo as promessas que um dia Ele liberou sobre a nossa vida e nós não estamos vendo. Por quê? Porque nós esperamos da forma como nós projetamos. E talvez você já esteja vivendo o tempo da promessa e não esteja contemplando porque você está esperando que aconteça como você projetou. Mas Deus não te revelou como Ele faria. Ele só te falou como faria. Ele só te falou o que faria. Quando Deus libera uma promessa, Ele não fala como Ele vai fazer. Ele fala o que Ele vai fazer. Agora, como as coisas vão acontecer, aí já é uma outra coisa. Talvez você esteja vendo o tempo da promessa. Comece a meditar, comece a observar, comece a olhar os detalhes daquilo que você tem vivido. Talvez as promessas já começaram a se cumprir. E você ainda não teve noção disso. E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, né, vai falar os tempos que cada pessoa vai ver na presença de Deus. E no versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que você tem plantado? Porque a colheita ela virá. Não adianta você declarar que você como diz o Salmo 126, né? Você está semeando a sua semente com lágrimas, chorando, e você voltará com os feixes saltando de alegria. Mas o que você tem plantado? Porque o que você tem plantado, você vai colher. O que você tem plantado, você vai arrancar. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Eu queria parar aqui um pouquinho e trazer uma reflexão sobre o teu coração. As pessoas, elas se incomodam muito quando... É muito ruim, na verdade, né? Quando o tempo de se conter, ele vem sobre a nossa vida.
Ninguém gosta de estar sozinho. Ninguém gosta de viver sozinho. Mas a palavra do Senhor diz que esse tempo vai acontecer. Talvez você seja uma pessoa que sempre estava rodeada de outras pessoas, se sentindo amada, e às vezes Deus te coloca ali no cantinho e fala: filho, filha, agora é o momento deste lugar, só eu e você. Por quê? Porque é no tempo de só você e Deus, em que Deus revela muita coisa a você, mas que Deus também vai moldar e vai transformar e vai te lapidar. Porque quando existem tantas pessoas à nossa volta, tantas pessoas à sua volta, em que você escuta tantas outras vozes que você não ouve a voz do Senhor. E aí eu entendo que o tempo de se conter é o tempo de você falar assim: agora você vai ouvir só a minha voz e a de mais ninguém. E aí Deus te deixa recluso. Por quê? Porque é o tempo dele com você. E não é um tempo fácil. É um tempo doloroso, é um tempo que vai doer, é um tempo que vai machucar. Mas aquele que precisa estar, lá estará, que é o Senhor. E um outro tempo em que muitas pessoas se incomodam, todo ser humano acha que desistir é algo muito ruim. Mas algo que eu tenho aprendido na presença do Senhor é que é necessário parar antes que uma crise se estabeleça. As pessoas elas desistem, as pessoas elas deixam para lá, as pessoas elas largam depois de uma crise. O difícil é você ter o discernimento no Senhor de parar quando essa crise não se estabeleceu. E a palavra do Senhor te diz, você vai ver o tempo de desistir. E aí as pessoas vão dizer, quando você desiste você é fraco, você fracassou. As pessoas têm nome para tudo, né? E o Senhor está dizendo, esse tempo vai existir sobre a tua vida. Desistir faz parte dos tempos do Senhor. Desistir faz parte de que há um tempo para tudo. Então, quando você desistir e for uma ordem do Senhor, não se frustre, não se decepcione, mas aceite. Não vai ser fácil, mas foi uma ordem do Senhor. Não espera as crises serem estabelecidas para você desistir, para você largar ou para você deixar para lá. Faça isso antes que uma crise se estabeleça. Isso chama-se maturidade. Isso chama-se obediência. Ouvir a voz do Senhor. É bíblico. Há um tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Como é difícil silenciar. Como é difícil você ouvir tantas coisas que te machucam, que te ferem, e você se calar. Mas aí você entende que quem te justifica é o Senhor, que quem faz é Ele, que a obra é dele, e que se Ele te mandou se calar, você vai se calar e Ele vai fazer aquilo que é necessário. Mas eu sei, é muito difícil se calar. É muito difícil ouvir coisas que te machucam e você não retrucar. Mas entrega pro Senhor. Entrega essas vidas sem te machucado pro Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. São os tempos estabelecidos pelo Senhor. Tempos bíblicos. Tempos os quais você vai passar por todos eles. Tempos em que Deus, o Senhor, vai estabelecer sobre a tua vida. Isso chama-se te forjar, te moldar, te transformar. Não queira apenas Deus para as coisas que você quer que Ele faça, mas deixa Deus trabalhar na tua vida. Há um tempo para Deus trabalhar sobre você. E Deus trabalha no tempo de se conter, Deus trabalha no tempo de construir, Deus também vai trabalhar no tempo de rir. Ele trabalha em todos os tempos. Mas não adianta, o ser humano ele só aprende no tempo de dor. É no tempo de dor. Então, quando vai dizer que vai ter que escalar, vai ter que se conter, vai ter que desistir, são nesses tempos que Deus mais vai trabalhar sobre a tua vida. Deixa Deus fazer a obra em você, para que Ele faça uma obra através de você. Deixa Deus trabalhar em você.
mas para que Ele te use para você trabalhar sobre a vida de outras pessoas diante de uma orientação da parte do Senhor. É sobre Ele, é para Ele. Há tempo para tudo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu declaro sobre a tua vida os tempos determinados pelo Senhor. Você vai ser forte, você vai permanecer fiel, você vai permanecer diante de Deus, vivendo cada um desses tempos, crendo e vivendo o melhor do Senhor. Ele é contigo. Que a paz dele estabeleça sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.